Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para resolver todo e qualquer tipo de questão da prova de Ciências Humanas do Enem. E vou te mostrar que tem um caminho lógico, que é pensado inclusive pelo próprio elaborador das questões da prova do INEP, para você fazer a questão e acertar a questão da prova de Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você quiser ter acesso à melhor preparação para a prova de Ciências Humanas do Enem, voltada para o que realmente cai na prova, clica aqui no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha plataforma, Rafael Duarte. Nesse link aqui eu tenho uma aula exclusiva que te mostra tudo o que você precisa saber sobre o método IHP, que vai muito além desse método de resolução que eu vou te mostrar aqui, que é um método de preparação completo para você que está estagnado e que quer chegar em 16 semanas aos 40 acertos na prova de Humanas do Enem. Se você quiser conhecer a plataforma que é referência no Brasil em preparação para a prova de Humanas do Enem, clica aqui no primeiro link e assiste a aula até o final, que eu tenho muita coisa, eu te entrego muita coisa nessa aula. Mas se você não quiser ir para lá antes, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer questões do Enem. Para isso, eu vou te levar para dentro do meu PC e eu vou te explicar como é que funciona de fato a estrutura de uma questão para a prova de Humanas do Enem. Vem comigo, bora lá pro PC. Bom, estamos aqui dentro do meu PC, eu peguei uma questão aqui do Enem de 2015, que é uma questão com nível de dificuldade difícil, tá? Da prova regular, que trabalha a habilidade 2, né? Que é a habilidade sobre memória. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre as habilidades, tá? Vai ser um vídeo prático sobre como resolver questões, mas se você quiser conhecer mais sobre a matriz de referência, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card sobre como é que você pode usar a matriz de referência para potencializar os seus estudos. Inclusive, lá na PRD, né? O nosso curso é todo baseado na matriz de referência do Enem, que é o que realmente é cobrado na prova. Mas vamos falar aqui de método de resolução, tá? Como é que você faz para de fato resolver uma questão do Enem? Repara aqui comigo que a questão do Enem, ela tem obrigatoriamente 3 partes. Ao contrário dos outros vestibulares, em que não necessariamente essas questões possuem 3 partes. A primeira delas é o texto base. No Enem, ao contrário dos outros vestibulares, o texto base, ele é essencial para se responder a pergunta. Em nenhum caso, seja numa questão mais conteudista ou em outros casos, em questões mais interpretativas, o texto ele vai ser dispensável. Isso aqui não sou eu que estou afirmando, tá? Isso aqui quem está afirmando é o Guia de Elaboração de Itens. E eu vou mostrar para você agora aqui na tela. Eu tirei esse parágrafo aqui do Guia de Elaboração de Itens, que é o documento que orienta a formação das questões do Enem. E aí, nesse guia aqui, ele diz o seguinte: essa parte inicial do item, que é a questão, ou seja, o texto base, deve apresentar as informações necessárias para a resolução da situação problema proposta. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o texto base ele tem que apresentar elementos que permitam com que o candidato responda à questão. Ou seja, ele diz que você deve evitar a exigência de informações simplesmente decoradas, como fórmula, data, termos, nomes, enfim, detalhes que não vão avaliar a habilidade, mas privilegiam a memorização. Nesse sentido, não existe no Enem texto base que seja decorativo. Falar isso é muito importante para a gente falar do nosso método de resolução, que eu vou começar a te apresentar agora. Portanto, voltando aqui para essa questão, observa só como você tem que começar essa questão. Ao invés do que muita gente te diz, que é, começa aqui pelo comando para você entender o que está sendo pedido dentro do texto base, você não tem que começar pelo comando, mas tem que começar pelo texto. Rafael, mas por quê? Meu Deus, por que começar pelo texto? Porque é muito simples. O comando, de acordo com o próprio Guia de Elaboração de Itens, vai sempre fazer referência ao texto base e, sobretudo, à ideia central que esse texto base traz. Em ciências humanas, ao contrário de outras áreas, como linguagens, por exemplo, só existe uma única ideia central presente nesse texto. Nesse sentido, você vai orientar sua leitura do texto base para conseguir, de fato, resumi-lo em uma única frase, ou ainda numa expressão que resuma a ideia central desse texto base. Nesse sentido, você vai fazer como sua primeira etapa a compreensão da ideia central do texto. Vamos fazer aqui, eu e você juntinho. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil
e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. No momento em que eu termino de ler esse texto, eu tenho que ser capaz de resumir aquilo que eu acabei de ler em uma única frase, ou seja, eu vou resumir a ideia central deste texto. E a ideia central desse texto, ela é relativamente simples, embora seja uma questão que tenha um índice de erro bastante elevado, né, quando ela foi aplicada no Enem de 2015. A ideia central desse texto é a de que existiu uma construção da memória por parte dos paulistas, né, nos museus, para apresentar, né, os bandeirantes paulistas, os sertanejos paulistas, como as pessoas que foram fundamentais para a construção do Brasil, tá? Essa é a memória que está presente aqui. Repara como esse texto base, portanto, ele pode sim ser resumido numa única ideia, tá? Você não vai fazer isso oralmente na hora da prova, quando você estiver fazendo o teu simulado, tua prova lá em novembro, mas você vai, de fato, fazer isso na tua cabeça. Uma vez que você faça isso, é importante ler também a referência do texto, porque às vezes, se você não conseguiu resumir ele, né, a ideia central do texto, em uma única frase, depois de ler só o texto, a referência pode te ajudar. Vamos ver se nesse caso aqui ela ajuda. Diz aqui, nas matas com pose de reis, a representação dos bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. Não nos ajuda muito, mas poderia nos ter ajudado. Uma vez que a gente faça isso, que a gente resuma essa ideia central do texto, a gente vai avançar para a segunda etapa, que agora é compreender o comando, que a gente já sabe que faz referência necessariamente ao texto base, mas a gente vai ver o que está sendo pedido aqui. Vamos lá. Diz o comando o seguinte: a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que, bom, ele está querendo saber que tipo de memória a prática governamental constrói. Uma vez que você entenda esse comando, agora, é necessário que você, antes de sair correndo para as opções, como todo mundo faz, você consiga responder a questão de maneira discursiva. Como assim, Rafael? Presta atenção em mim. Não se trata de eliminar as alternativas incorretas, mas sim de achar a alternativa correta validada pelo texto. Quando você muda essa chave, que é uma chavinha simples de ser mudada, você consegue acertar muito mais questões. Todas as questões do Enem têm as suas respostas validadas por elementos do texto base. A grande exceção são algumas questões que são mais conteudistas, que perguntam causa ou consequência de um processo descrito no texto. Aí você vai precisar de algum elemento que extrapola o texto. Mas a maioria das questões, mais de 80% das questões do Enem, vão seguir este modelo que está na sua tela agora e que você está vendo, tá? Então é por isso que você precisa, antes de avançar para as opções, responder. Aqui nesse caso específico, a gente tem que responder de maneira oral, a partir do que a gente extraiu do texto base, obviamente, qual tipo de memória que está sendo construída. E você já sabe qual é o tipo de memória que está sendo construída. Ele está construindo uma memória de que os bandeirantes paulistas foram fundamentais para a construção, né, do Brasil. Eles foram um elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Ou seja, eles são o elo fundamental que construiu o país. Beleza? A nossa terceira etapa agora de resolução, ela é uma etapa que é bastante simples. Talvez alguns de vocês já façam, só que ela só funciona efetivamente quando você já tem a resposta oralmente construída na sua cabeça. Ou seja, você vai procurar a melhor opção que corresponda à ideia central que você extraiu do texto e a relação dessa ideia central, óbvio, com o que o comando está pedindo, ou seja, no caso aqui da nossa questão, que tipo de memória essa prática governamental constrói. Você vai ver que uma questão que é complexa como essa, fazendo esse passo a passo, fica muito simples, porque quando você esbarra na letra A, que ele diz aqui, afirmava a centralidade de um Estado na política do país, você já vê que é essa alternativa que corresponde àquilo que você leu no texto base, ou seja, que é a ideia de que essa interpretação histórica, ela aponta uma conexão entre os bandeirantes paulistas, grandes heróis, e, por outro lado, a formação do território brasileiro. Nesse sentido, o gabarito dessa questão aqui termina sendo letra A. Repara que a gente não precisa nem invalidar outras alternativas.
O gabarito ele se apresenta quase que naturalmente pra gente. E não é nenhum tipo de milagre, na verdade, você só está seguindo o caminho que o elaborador da questão pretendeu, né, quando ele realmente fez essa questão. Quando ele fez a questão, e eu posso te dizer porque eu tenho experiência, eu já prestei serviço para algumas elaboradoras de questões, não do Enem, óbvio, porque para isso você precisa ser professor universitário, mas de outros vestibulares estaduais e concursos públicos, eu posso te dizer de coração que a ordem que o camarada elabora a questão, e é a ordem que você tem que fazer a questão, é justamente essa, de cima para baixo. Ele primeiro escolhe a habilidade que ele vai cobrar, então aqui ele escolheu a habilidade sobre memória, depois ele vai escolher um texto base que ele quer cobrar essa habilidade a partir desse texto base, que vai ter uma ideia central do que ele quer cobrar como gabarito. Depois ele vai elaborar o comando da questão e aí ele vai botar o gabarito primeiro aqui, né? Porque é a resposta que corresponde à ideia central do texto que ele escolheu e posteriormente ele vai escolher as opções incorretas para tentar te confundir, né? Que são os chamados distratores. Rafael, mas se eu já tiver certeza que o gabarito é letra A, eu não leio as outras? Não, você vai ler. Só que você vai perceber que nenhuma delas corresponde tão bem ao que está presente no texto base como a letra A, como o seu gabarito. Você tem que entender como o texto base valida aquela letra como gabarito. Esse é o grande pulo do gato para você chegar aos 40 acertos na prova de humanas do Enem. É bem verdade, como eu falei para vocês, que você não chega aos 40 acertos na prova de humanas do Enem só com esse método. Isso é óbvio, tá, gente? Se você acredita nisso, inclusive, você é um idiota que não merece, inclusive, sei lá, chegar a 40 acertos. Você é ingênuo, tá? Mas também é verdade que, sem um método de resolução adequado, você também não vai chegar nunca a 40 acertos. Você pode dominar todas as habilidades, pode ser o ás da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, você não vai chegar aos 40 acertos também, tá? Então, assim, isso aqui é o ponto de partida para, de fato, você chegar a 40 acertos de humanas. Sem um método de resolução e sem entender como é que você faz questões do Enem e como fazer uma questão do Enem é diferente de fazer uma questão da FUVEST, uma questão da Unicamp, uma questão da USE ou de qualquer outro vestibular, você não consegue, de fato, chegar aos 40 acertos, beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que você faz para acertar mais questões da prova de Ciências Humanas do Enem com um método que seja eficaz e produzido, lógico, para que você consiga acertar essas questões. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí e não esquece de também compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que, cara, tá perdidinho no pagode e que não tem ideia, né, de como faz para resolver questões de Ciências Humanas do Enem, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para você e a gente se vê na próxima.